Olá, amigas queridas! Este será o lindo modelo que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que fica os panos de prato. Olha que lindos que ficam os acabamentos na parte de trás e aqui na parte da frente. Este eu coloquei uma cianinha mais larga. Você pode também estar colocando um passa-fita, uma renda. E este outro eu fiz simples aqui na parte de cima, porque ele é bem estampado. Olha a graça! Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano que tenha a bainha dos dois lados mais longo. Tecido para pano de prato. Muito bem. Vamos precisar também de dois tecidos. Um estampado, um floral e outro liso. Pode ser o tecido floral, xadrez, riscadinho e um tecido liso. Eu vou usar um tecido liso mais claro no verde. Vamos cortar no tecido estampado que nós selecionamos 8 retângulos medindo 12 por 6. E no tecido liso que você escolher, também nós vamos cortar 8 retângulos, 12 por 6. 12 por 6. Então, este será o material para nós fazermos a decoração. 8 retângulos, 12 por 6 estampado e 8 retângulos, 12 por 6 lisos. Agora, vou à máquina mostrar para vocês como que vamos costurar para formar o nosso detalhe. Aqui na máquina, nós vamos alinhar bem os dois tecidos, colocando direito com direito. E vamos passar uma costurinha de um pé de máquina, com retrocesso no início e no final da nossa costura. Vamos alinhando os dois tecidinhos e costurando. Lembrando, vamos costurar direito com direito. Nós vamos precisar costurar 8 retângulos desse de 12 por 6. Nós costuramos um estampado com um liso. Depois, nós passamos bem e vamos fazer uma dobra. Dobramos da seguinte maneira. Nós vamos formar um triângulo com um retângulo. Formamos o triângulo, passamos bem e depois dobramos outra vez. Assim que nós vamos fazer. Nós vamos dobrar os nossos retângulos ao meio, formando o triângulo. E depois, nós vamos dobrar mais uma vez. Nós vamos formar ele assim. Ele vai ficar liso na parte da frente e vai ficar uma parte de cada na parte de trás. Assim que nós vamos dobrar. Vou dobrar mais uma vez para mostrar para vocês. Vamos dobrar ao meio, formando um triângulo, e depois vamos dobrar mais uma vez. Muito bem. Agora que nós já estamos com ele dobrado aqui, nós vamos fazer um detalhe nesta parte lisa, nesta parte de cima. Nós vamos dobrar, dobrar e dobrar. Nós vamos enrolar essa partezinha até chegar esse meinho aqui, o meinho do nosso triângulo. Ótimo, nós vamos enrolando, bem enroladinho, ótimo. Enrolei até o meio. Aqui está o meio, que aqui tá a costura, onde tá a costura do nosso triângulo. Até o meio nós vamos enrolar. Agora, eu vou uma máquina passar uma costura para firmar esta partezinha aqui. Nós vamos precisar de 8 para dar a largura da barra do nosso pano de prato. Vamos precisar de 8. Eu já preparei os 8. Muito bem. Nós vamos precisar cortar também, no tecido estampado, uma faixa. Esta faixa tem que ser mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 cm de cada lado. E ela deve ter de 10 a 12 de altura. A minha tem 12 de altura, mas você pode fazer com 9, com 8, como vocês queiram. E nós vamos precisar também de mais uma faixinha de 4 a 5 centímetros de altura, mais larga que o nosso pano de prato, para nós fazermos o acabamento depois, lá na parte de cima.
Muito bem. Então, eu estou com a faixa minha de 12 centímetros e estou com meus triângulozinhos pronto. Eu vou pegar o meu pano de prato e vou virar para o avesso, porque eu já estou com bainha dos dois lados. E aqui na parte avesso, que eu vou organizar os meus triângulozinhos. Eu vou colocá-los assim. Primeiro eu coloco vou colocar depois eu vou colocar outro, alinhando bem com o pano de prato. Depois eu vou colocar outro. Se tiver uma pontinha como aqui, nós temos que aparelhar para estar todos bem retinhos. Ótimo. Vamos alinhando com o pano de prato. Nós vamos precisar de 8. Vamos colocando e vamos alinhando com o pano de prato. Se tiver uma beiradinha, tem que cortar, deixar tudo bem retinho. Os triângulos com a base do pano de prato. Muito bem. Aqui está tudo bem alinhadinho. Nós alinhamos 8 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu alinhei todos os meus triângulozinhos aqui na parte de baixo. Nós podemos colocar um alfinete em cada um, para depois nós levarmos a máquina para passar uma costura. Mas eu gosto mais de usar uma fita crepe, porque a fita crepe eu coloco ela bem de leve aqui, só para firmar os meus triângulozinhos no lugar que eu quero. Então, eu coloco a fita crepe, dou uma sentadinha nela e está tudo bem com os meus triângulozinhos. Mas antes de eu ir à máquina, eu vou colocar o meu tecido, que é o tecido para fazer a base do meu trabalho. Vou colocá-lo aqui. Vou colocar. O avesso do meu pano de prato está para cima. As minhas aplicações com o direito para cima. E o meu tecido base com o direito para baixo. Então, eu vou colocá-lo aqui e vou alinhá-lo bem aqui. Esse excesso que nós deixamos, a partezinha de 1 centímetro a mais, 1,5 centímetros, nós vamos alfinetar aqui, dobrando para trás essa partezinha e alfinetamos. Eu vou alfinetar aqui, vou alinhar toda essa partezinha e vou colocar um alfinete. Aqui também eu vou colocar mais um alfinete. Ali no final também eu vou fazer o acabamento. E vou à máquina para passar uma costura mais larguinha, para ter certeza que eu estou prendendo tudo. O meu pano de prato, as minhas aplicações e o meu tecido base. Eu vou passar essa costura com retrocesso no início e no final, e já volto para mostrar para vocês. Com retrocesso, porque estamos do lado avesso. Passei uma costura aqui embaixo, uma costura mais larguinha. Agora, eu vou tirar os alfinetes, vou virar para o lado direito o meu trabalho. E vou puxar bem o meu trabalho para ver se está bem preso o meu trabalho aqui. Agora, eu vou tirar a minha fita crepe e já estou com os meus balãozinhos todo preso aqui. Então, o nosso trabalho já está adiantado aqui na parte do nosso pano de prato. E agora, nós vamos passar. Vamos virar para o lado direito. Olha que barrado lindo que fica com essa aplicação assim. Aqui, nós dobramos para a parte de dentro, para fazer o acabamento. E aqui do outro lado, também, nós dobramos para fazer o acabamento. A parte de trás, nós temos que olhar se tá tudo bem. Eu vou ao ferro passar bem bonitinho, deixar bem lisinho. E aqui também, eu vou puxar bem, passar bem. E vou abrir essa parte para fora e vou dobrar uma parte para dentro para fazer o acabamento. Organizei bem aqui a parte de trás, passei, puxei bem os meus triângulozinhos. E agora, eu vou organizar aqui na parte da frente. Com aquela sobrinha de 1,5 centímetro, nós colocamos tudo para dentro aqui.
Aqui nessa parte de cima, nós puxamos primeiramente para fora e dobramos. E depois dobramos para dentro. E organizamos tudo aqui. Vamos passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, para nós darmos acabamento depois. Aqui em cima, nós vamos passar uma costura bem fininha, para dar o acabamento. Aqui em cima também você pode colocar um passa-fita, você pode colocar uma cianinha embutida, um outro acabamento. Mas como o meu é bem estampado, eu vou deixar assim. Aqui também, puxamos para fora e dobramos, organizando bem para dentro. Fazemos a costura, deixamos os fios mais compridos, damos 2 nozinhos para depois embutir. Eu vou passar essa costura tudo em volta e já mostro para vocês. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Eu troquei o meu fio, coloquei um fio verde mais escuro para que não apareça a nossa costura. Mas ela tem que ser uma costura bem fininha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós costuramos no limite que nós temos ali da agulha, para que essa costura seja uma costura bem reta e bem fininha. Passei a minha costura em toda a volta, uma costura bem fininha, em toda a volta. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também, eu já deixei os fios mais compridos, eu dei 2 nozinhos nos fios, vou colocar minha agulha bem no pezinho da minha costura, vou passar os 2 fios na minha agulha e vou puxar lá dentro para embutir. Esse embutido eu faço em todas as minhas costuras do lado direito, porque eu não gosto de retrocesso, porque o retrocesso marca o nosso trabalho e com as lavagens ele vai desfiando. Aqui nós puxamos bem longe e puxamos bem e aqui nós cortamos. Assim nós não deixamos pontinha, fiozinho nenhum perdido. Cortamos bem aqui e fica embutido. Olha, o trabalho fica um trabalho perfeito. A parte aqui de baixo já está pronta. Olha que graça que ficou. Olha a parte atrás, que lindo que ficou. É um dengo da NET. É o nosso dengo. Agora, nós vamos fazer a partezinha lá de cima. Vamos puxar, vamos virar o nosso pano de prato para o lado do avesso e vamos colocar a nossa faixinha. Lembrando que a nossa faixinha tem de 4 a 5 centímetros de altura e ela também é mais larga que o nosso pano de louça, 1,5 centímetro. Lembrando que nós vamos colocar direito com avesso. Direito com avesso. E aqui nós vamos abraçar o pano de prato, o pano de louça com aquela sobrinha de 1 centímetro. E vamos alfinetar. Vamos alinhando e alfinetando. Colocamos tudo em ordem e um alfinetinho. Mais um alfinete. E no final também nós abraçamos com a sobra de 1 centímetro. Vou passar uma costura com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Uma costura mais larguinha, para depois nós virarmos para o direito e acabarmos o nosso pano de prato. Passei uma costura mais larguinha aqui na parte de trás, virei para a frente e também passei, organizando para deixar uma barrinha aqui para trás. Mas vocês podem fazer retinho também, como vocês queiram. Pode passar retinho ou com uma dobrinha. Eu passei deixando um acabamento aqui atrás, como se fosse um viés. Agora, nós vamos organizar aqui na parte da frente. Eu também passei colocando uma parte por dentro e puxando todo o excesso para fora e vou dobrar aqui. Agora, eu vou passar uma costura bem fininha aqui também. Vou deixar os fios mais compridos aqui. Aqui nós não precisamos costurar, porque ele está embutido.
Então, aqui nós deixamos fios mais compridos, passamos uma costura bem fininha, bem retinha, e aqui no final também, puxamos o excesso para fora, colocamos para dentro e deixamos os fios mais compridos. Quando acabar a costura, nós damos 2 nozinhos para embutir. Eu vou fazer essa costura e vou deixar pronto também esta parte aqui de cima. Vou costurar e já mostro para vocês. Passei a costura aqui na parte de cima, uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos e embuti. Assim ficou o acabamento aqui na parte de cima. Agora está pronto o nosso pano de prato. Olha a graça que ficou a parte de trás e a parte da frente do nosso pano de prato. Este, então, foi o lindo pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço de carinho a todas e fiquem com o nosso amado Deus.